porque é ele mesmo dando aí a palavra aos discípulos. E ao entender isso, eu descubro na Bíblia que no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus estava dizendo assim que ele e o Pai eram um, tratando então da unicidade entre o Pai e o Filho. E para confirmar essa palavra, eu fui buscar referência entre os atributos do Deus Pai e os atributos do Deus Filho. A Bíblia diz assim, em Isaías 43, no versículo 11, que Deus é Salvador. Está escrito também no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42, que Jesus também é Salvador. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que Deus é juiz. A Bíblia também diz no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 27, que Jesus também é juiz. A Bíblia diz em Oséias 13, 14, que Deus é redentor. A Bíblia também revela em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que Jesus é redentor. A Bíblia diz no Salmo 23 que Deus é pastor. A Bíblia também diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, que Jesus é o bom pastor e conhece as suas ovelhas. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 19, que Deus é luz. A Bíblia também diz no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 5, que Jesus é luz. A Bíblia também diz no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que Deus é o eu sou. A Bíblia também vai dizer assim no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus dizendo, antes que existisse Abraão, eu sou. A Bíblia ainda diz no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, que Deus é o primeiro e último. A Bíblia vai dizer também no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, que Jesus é primeiro e último. A Bíblia ainda diz assim acerca de Deus, olha a comparação, olha que está coadunando os atributos entre Deus e o Deus Filho, que é Cristo. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, que Deus é o que perdoa o pecado. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 10, que Jesus também perdoa o pecado. Agora olha para cá, senhoras e senhores, o tanto que isso aqui é espetacular. A Bíblia diz no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6, que Deus é Senhor, ao tempo que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 19, na batalha do Armagedon, Jesus vem descendo no céu, o exército que existe no céu o acompanha, e na sua coxa estará escrito, versículo 16, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com essa afirmação aqui, a Bíblia ainda diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, coisa que lhe aferraz, antes aniquilou a si mesmo, tornando em forma de homem, tornando semelhante a servo, e achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, tornando obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, e toda língua confesse, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor. Que até o vento, até o mar lhe obedece. Quem é esse? Que até a natureza se reverencia diante dessa grandeza. Quem é esse? Se um membro da Regional 20, haja vista que é um das maiores regionais que cresce em toda
nesse estado, glória a Deus por isso. Se um membro da Regional 20 estivesse naquele dia no barco, pastor Benjamin teria citado o Salmo 46, porque parece que foi escrito naquele dia, porque diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações se estremeceram, os reinos se moveram, ele levantou as sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Pastor e conferencista Danilo Wilsley. Contatos e convites, fones 062 8456 8914 ou 062 9123 9884.